Imagine o chão tremendo, como se o próprio mundo estivesse prestes a desmoronar. Milhares de soldados romanos marcham em perfeita sincronia, seus escudos refletindo a luz do sol como lâminas afiadas. O ar é denso, carregado de poeira, suor e o cheiro metálico do ferro pronto para cortar a carne. O som ensurdecedor das cornetas ecoa, não apenas como um chamado à batalha, mas como um lembrete cruel. Poucos dali veriam o pôr do sol novamente. Cada legionário sabia que a próxima hora poderia ser sua, última. E surge a pergunta que todos carregavam em silêncio: como sobreviver quando a morte parece inevitável? Neste vídeo, você vai descobrir as estratégias ocultas, os privilégios invisíveis e os segredos de disciplina que determinavam quem voltava para casa e quem ficava para sempre no campo de batalha. Se você já está sentindo a intensidade dessa história, não guarde só para você. Deixe o like agora mesmo e se inscreva no canal, porque isso mostra para o YouTube que este conteúdo merece alcançar mais pessoas. Ao fazer isso, você não apenas apoia este trabalho, mas também garante que nunca vai perder revelações históricas que quase ninguém conhece. Aperte o botão de inscrição e venha comigo até o fim dessa jornada. Eu prometo que o que está por vir vai mexer com a sua visão sobre Roma, século I depois de Cristo. O Império Romano domina vastas extensões de terra, do deserto escaldante da Síria até as florestas sombrias da Germânia. Suas legiões, formadas por homens vindos de diferentes províncias, eram treinadas para lutar como uma só máquina, impiedosa e precisa. Mas por trás das glórias e vitórias inscritas nos arcos triunfais, existia uma verdade brutal. A maioria dos legionários não buscava glória, buscava apenas sobreviver ao próximo combate. A vida de um soldado romano não era marcada por discursos heróicos, mas por cálculos frios de quem tinha chance de voltar vivo. Sobrevivência não dependia apenas da força do braço ou da lâmina afiada do gládio. Havia privilégios sociais, exceções legais e até estratégias silenciosas que podiam manter um homem longe da linha de frente. A guerra era mais do que coragem. Era um jogo de poder, influência e disciplina. No mundo romano, sobreviver a uma guerra nem sempre significava empunhar a espada. Muitas vezes, era saber jogar o jogo invisível da influência. O sistema de clientela, que ligava homens comuns a patronos poderosos, podia ser um escudo tão eficaz quanto qualquer armadura. Um legionário com padrinhos influentes tinha portas abertas para escapar das missões mais mortais. Bastava uma recomendação de um senador, um pedido de um magistrado ou até uma ordem velada de um oficial veterano para que um nome desaparecesse discretamente de uma lista de recrutamento. Além disso, homens casados e com filhos pequenos, em tempos de relativa paz, podiam ser poupados das campanhas mais longas, não por compaixão, mas porque preservar chefes de família significava manter a economia viva. Mas quando o Império entrava em crise, como nas guerras contra os dácios sob Trajano, nenhuma desculpa bastava. Então, a pergunta era: quem realmente tinha o poder de escolher viver? E quem era lançado inevitavelmente ao campo de batalha? Havia soldados que, mesmo dentro da engrenagem militar, eram considerados valiosos demais para serem desperdiçados em combates corpo a corpo. Esses homens eram conhecidos como imunes, isentos das funções mais letais porque dominavam habilidades indispensáveis. Carpinteiros que erguiam fortificações, ferreiros que consertavam armas, engenheiros que calculavam pontes e máquinas de cerco. Todos protegidos pelo valor do seu ofício. O Digesto de Justiniano registra exceções concedidas a construtores de estradas, mineiros e administradores de armazéns de grãos, homens cuja utilidade fora do fronte era vital para manter a guerra funcionando.
Até os médicos militares responsáveis pelos hospitais de campanha tinham garantida uma distância maior da fúria da linha de frente. Era, em essência, um jogo de utilidade. Quanto mais rara a habilidade, menor a chance de ver o inimigo nos olhos. Mas essa proteção tinha um preço. Muitos imunes passavam a vida inteira presos ao exército, servindo até a velhice. E para quem não tinha influência nem ofício raro, restava apenas uma saída: transformar o corpo em uma arma. Quando escapar do combate não era possível, o corpo se tornava o único escudo confiável. Desde o primeiro dia de treinamento, cada recruta romano era moldado para suportar esforços que esmagariam qualquer homem comum. Políbio descreve como os soldados treinavam com espadas de madeira e escudos de vime 2 vezes mais pesados que os reais. Uma tortura calculada para que o equipamento verdadeiro parecesse leve no campo. Marchavam até 30 quilômetros por dia, carregando 30 quilos de armaduras, armas, rações e ferramentas. Corridas, saltos e combates simulados completavam a rotina. A disciplina era implacável. Músculos exaustos, pés sangrando e corpos levados ao limite. Mas cada gota de suor era um investimento de sobrevivência. E até os detalhes contavam. Um escudo frouxo, uma tira de armadura mal ajustada ou um capacete rachado podiam custar a vida em segundos. No exército romano, a manutenção pessoal não era vaidade, era sobrevivência. Mas tão importante quanto o corpo era outra arma invisível: a mente. Nenhum corpo, por mais forte, resistiria sem uma mente preparada para o caos. Os romanos sabiam disso e moldavam a mentalidade de seus legionários com a mesma rigidez que treinavam seus músculos. Sêneca dizia que aceitar racionalmente o perigo era o segredo para manter o controle. A disciplina vinha em primeiro lugar. Obedecer às ordens sem hesitar, mesmo quando o instinto gritava para fugir. Depois, a virtus, coragem física e moral para enfrentar a morte sem vacilar. E por fim, a fides, lealdade inquebrável ao grupo. Essa lealdade nascia no contubérnio, pequenas unidades de 8 homens que comiam, dormiam e treinavam juntos. Fugir não era apenas covardia, era traição, punida com a morte. Essa coesão transformava o soldado em parte de um organismo coletivo, onde cada vida dependia da firmeza do outro. E era nesse estado de espírito que o dia da batalha começava. Mas antes do primeiro golpe, havia um inimigo ainda mais cruel: a espera. O dia da batalha começava antes do nascer do sol. Se o acampamento estivesse seguro, os soldados tomavam um café da manhã rápido: pão amanhecido, queijo curado e vinho diluído. Pouco depois, os centuriões percorriam as fileiras, ajustando capacetes, testando lanças, verificando escudos. Quando a corneta soava, a legião avançava em passos sincronizados, o som metálico ecoando como uma ameaça calculada. Era mais do que organização. Era uma arma psicológica destinada a aterrorizar o inimigo antes do primeiro golpe. O posicionamento no campo seguia cada detalhe do plano do comandante, adaptado ao terreno. Mas, após ocupar a posição designada, chegava a parte mais difícil: a espera. O silêncio pesado, quebrado apenas por gritos provocativos dos adversários, testava a mente mais que o corpo. Celtas e germanos batiam armas em escudos, urravam insultos e exibiam ferocidade para quebrar a concentração romana. Cada segundo parecia eterno. Mas os legionários sabiam: nada era mais perigoso do que ceder antes do sinal. Quando o sinal finalmente soava, não havia retorno. Cornetas rasgavam o ar, ordens ecoavam e o primeiro movimento romano caía como um trovão metálico, milhares de pila lançados ao mesmo tempo. Era uma chuva letal que não visava apenas matar, mas desarmar. As pesadas pontas
De ferro, penetravam escudos de madeira e couro, entortando-se no impacto e tornando-os inúteis. Um inimigo sem escudo estava praticamente condenado. Logo depois, a primeira linha avançava em bloco, escudos firmes, empurrando com violência para quebrar a frente adversária. O barulho era ensurdecedor, metal contra metal, gritos, corpos colidindo. Mas cada legionário mantinha a posição, sabendo que um passo em falso podia abrir uma brecha fatal. A segunda linha aguardava, pronta para substituir os exaustos e manter a pressão constante. Nesse momento, cada detalhe era questão de vida ou morte. Mas a fase mais perigosa ainda estava por vir. O combate corpo a corpo. No corpo a corpo, não havia espaço para heroísmos de cinema. O legionário romano lutava como fora treinado. Golpes curtos, precisos, calculados. O gladius, lâmina curta e letal, não era feito para cortes largos, mas para estocadas rápidas em pontos vulneráveis, sob as costelas, na virilha, entre as juntas da armadura. A ordem era simples: matar sem se expor. Para manter a formação firme, entrava em ação o rotal, a rotação de homens na linha de frente. Quando um soldado se cansava, outro da retaguarda avançava, mantendo a pressão constante e reduzindo a fadiga. Cada homem focava apenas no inimigo à sua frente. Olhar para os lados era distração mortal. A disciplina transformava o caos em sistema. Ainda assim, nem sempre bastava. Quando a formação começava a se romper, o desespero exigia estratégias extremas. E era nesse ponto que os comandantes revelavam a última carta: as formações de resistência. Quando a linha romana ameaçava ruir, comandantes recorriam às formações de resistência, o orbis, círculo defensivo, ou quadrados compactos, onde cada lado era protegido. Nessas horas, fugir sozinho era sentença de morte. A sobrevivência dependia da coesão. Mesmo na derrota, a disciplina oferecia chance de recuo ordenado. Mas a batalha não terminava com o último golpe. Ferimentos ignorados pela adrenalina matavam mais do que espadas. Médicos improvisavam tratamentos com vinagre, cauterizações e bandagens, enquanto companheiros carregavam feridos para os postos de socorro. Reunir-se, recolher armas e reorganizar fileiras era vital para evitar emboscadas. No fim, a sobrevivência não era sorte, mas disciplina, lealdade e preparo. O legionário que buscava glória solitária quase sempre caía. Já aquele que mantinha o escudo firme ao lado do companheiro tinha a chance de ver o próximo amanhecer. E você, no caos de uma batalha romana, teria disciplina para permanecer na formação? Ou cederia ao instinto de fugir? Assim como cada legionário romano dependia do companheiro ao seu lado para sobreviver, eu também dependo de você. Se este vídeo já trouxe algo novo para a sua vida, retribua agora deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Esse gesto simples fortalece nossa legião de buscadores da verdade e me dá forças para continuar trazendo histórias que transformam a forma como enxergamos o passado e até a nós mesmos. Juntos, podemos manter essa jornada viva.